no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Sei que vai chegando esse horário aqui, quase a hora do término do culto, e alguns de nós já está com o pensamento lá na segunda-feira, né? Vai chegar a segunda-feira, eu preciso acordar cedo, eu preciso enfrentar tudo de novo, vai começar tudo de novo, a minha semana vai começar, eu vou acordar amanhã 5, 6, 7 horas da manhã, eu vou enfrentar trânsito, eu vou enfrentar trem, eu vou enfrentar ônibus, eu vou enfrentar um monte de coisa. Talvez o nosso pensamento de todo domingo seja esse. Talvez nós chegamos até com ansiedade, já nem aproveitar o momento de culto que nós estamos tendo, pensando no dia de amanhã, pensando no que vai acontecer, no que eu vou fazer, no que eu preciso fazer. E se eu não fizer não vai dar certo, se eu não fizer eu vou sofrer com isso, se eu não fizer eu vou sofrer com aquilo, e aí junta tudo isso e a ansiedade toma conta do nosso coração. Nessa noite então nós vamos meditar em alguns ensinos de Jesus sobre a ansiedade. Mateus capítulo 6, versículo 25, nosso texto será um trecho do sermão, famoso sermão da montanha ou sermão do monte, que Jesus pregou. Mateus capítulo 6, abra sua Bíblia e projete aqui também, por favor. Eu vou ler aqui na versão, na atualizada, e eu vou explicar para os irmãos o motivo pelo qual eu disse que leria na atualizada, versículo 25 ao versículo de número 34. Diz assim o Senhor Jesus: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos por esse momento, pela palavra do Senhor, pedimos que ela mais uma vez fale ao nosso coração, que cada um de nós possamos sair daqui nessa noite desafiados pela sua palavra, edificados pela sua palavra e alimentados também pela sua palavra. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, muitos de nós já estão pensando lá na segunda-feira, já está pensando em mais uma semana, já está pensando em mais um dia de rotina difícil, que todos nós temos, todos nós. Talvez os que tenham uma vida mais tranquila, aí, com algumas aspas, são as crianças, né, que não tem que se preocupar tanto com isso, em trabalhar, em sofrer, em se desgastar, mas nós temos, é uma realidade nossa. E aqui nós temos Jesus, em um dado momento, dentro do seu sermão, falando sobre essas preocupações da vida, falando sobre especificamente o versículo 25, projeta o versículo 25, por favor, falando sobre ansiedade, falando sobre aquele anseio, aquela preocupação por algo que nem aconteceu ainda, aquela preocupação de ter as coisas que são básicas, a necessidade básica da vida. Mais para frente nós veremos que Jesus ele está mirando bem no que comer, no que beber e no que vestir, ou seja, as nossas necessidades, o que nós precisamos para poder ter uma vida
bem todos os dias. Eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que ter uma roupa para vestir. São as necessidades básicas. Mas Jesus faz isso dentro de um contexto onde ele ensina sobre várias coisas. Volte lá no capítulo 5 e veja que Jesus, ele começa o seu sermão, capítulo 5, versículo de número 1. Ele diz assim, certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Aqui nós temos o início do Sermão do Monte, onde Jesus está sentado em um lugar, sentado em um monte, e os seus discípulos se juntam na frente dele para aprender. Dali para frente, então, Jesus ele vai trazendo vários ensinos, e se os irmãos acompanharem na Bíblia de vocês, a partir do versículo 3 nós temos as bem-aventuranças, a partir do versículo 13 nós temos aquele ensino de Jesus sobre ser sal e ser luz. Depois Jesus ele vai entrar no versículo 17 sobre a questão da lei, mostrando que ele não veio com a intenção de anular a lei, fazer com que a lei deixe de existir por si só, ele veio para cumprir a lei. Depois no versículo 21, ele vai falar sobre a ira e ele vem trazer luz sobre algo que muitos ali não sabiam, sobre a questão da ira, de odiar aquele que é o seu irmão, e isso ter um peso de assassinato. Depois, a partir do versículo 27, ele vai ensinar sobre adultério, versículo 31 sobre divórcio, versículo 33 sobre juramentos, sobre votos, versículo 38 sobre vingança, e aí a partir do versículo 6, nós temos um contexto mais direto do ensino de Jesus sobre a ansiedade. Ele abre o versículo 6, e é um versículo que fala muito sobre dependência de Deus. Olha só, ele abre o versículo 6 falando sobre a prática de auxiliar os necessitados, como deve ser feito isso. A partir do versículo 5, ele vai falar sobre a oração, e principalmente a oração modelo, a oração do Pai Nosso. A partir do versículo 16, ele vai falar sobre jejum. A partir do versículo 19, ele vai falar sobre o dinheiro, sobre os bens. E aí depois disso ele vai encerrar o capítulo 6, falando sobre as preocupações e sobre a ansiedade voltada quanto às necessidades. Então Jesus ele abre esse trecho dentro de um sermão, onde parece que ele está falando sobre vários assuntos. Mas não são vários assuntos. Aqui ele vai falar especificamente sobre a nossa vida. Todos nós, todo mundo que está aqui, presente nesse momento, se enquadra dentro do que Jesus está dizendo. Ninguém está fora. Ninguém pode dizer que não se preocupa nunca, jamais, com alguma dessas coisas que Jesus está dizendo aqui. Porque nós nos preocupamos. É natural que nós nos preocupamos com isso. Mas a sociedade que nós vivemos hoje vai dizer que é normal, é algo comum você estar ansioso com alguma coisa. Na verdade, eles vão querer diagnosticar você a partir de uma análise que eles fazem e falar que, na verdade, você não está indo contra algo que Jesus está dizendo aqui, você só está doente. E aí eles vão sair um pouco da ideia que Jesus quer trazer aqui, a ideia que Paulo trouxe no capítulo 4 de Filipenses, que o pastor leu aqui no culto também, e vai trazer uma solução imediata para poder resolver o seu problema de ansiedade. É assim que o mundo vai lidar com essas coisas. Jesus ele vem então, e ele traz para nós, ele é como se ele descortinasse o problema da ansiedade. Onde que mora a ansiedade? Onde está a ansiedade? Jesus vai mostrar aqui que a ansiedade, na verdade, ela está dentro do nosso próprio coração, que não enxerga Deus como Ele é, e não enxerga as coisas que Deus dá também como elas são. Jesus ele começa dizendo: por isso eu vos digo, não andem ansiosos pela vossa vida, quanto ao que vocês têm de comer ou beber, nem pelo corpo de vocês, quanto ao que vocês vão vestir. E aí Jesus faz uma pergunta, logo no versículo 25, que é uma pergunta bem retórica, não é? Olha a pergunta que ele faz: não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? O que vale mais? A roupa que você está vestindo no seu corpo ou o seu corpo? O que vale mais? A sua vida ou aquilo que você está comendo? É claro que a sua vida vale muito mais do que isso. É claro que a nossa vida vale muito mais do que essas coisas que Deus nos dá. Então a pergunta de Jesus aqui é uma pergunta retórica. Jesus ele não está interessado em ter uma resposta contrária a isso. Não, na verdade, a picanha vale muito mais do que a minha vida, né?
Hoje em dia, picanha vale muito mais do que a minha vida. Na verdade, a minha roupa, ela é de grife. Eu comprei a roupa, paguei, sei lá, 500, 800 reais só nessa camisa. Então, ela vale muito mais. Não, Jesus não está preocupado em nos dizer, em fazer uma comparação onde não tenha lógica. Ele vem perguntar isso de propósito. Olha, a sua vida, ela não vale mais do que a roupa que você está usando? O seu corpo não vale muito mais do que aquilo que coloca na tua mesa todos os dias? Vale muito mais. E aí Jesus, ele começa, a partir disso, trazer para nós exemplos visíveis. Exemplos que a gente consegue ver em qualquer lugar. Exemplos que a gente consegue ver só de olhar pela janela da nossa casa. Ele coloca assim no versículo 26. Observai as aves do céu. Olha para os passarinhos. Todo mundo já viu o passarinho voando. Todo mundo já viu o passarinho parado na frente. Alguns têm passarinho em casa. Então a gente sabe do que Jesus está falando aqui. Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Olha para os pássaros. É intrigante para nós olhar para os pássaros e falar, como é que pode? Olha, vamos olhar para as pombas. Tem muita pomba no mundo, não tem? Tem muita pomba no mundo. Onde você vai, tem pomba. Onde você vai, tem aquela sujeira que as pombas deixam. E parece que só aumenta, parece que a quantidade de pomba só aumenta, ela não diminui, ela só aumenta. Aí a pergunta é, como é que pode ter tanto bicho desse por aí? Quem que dá comida para esses bichos? Será que eles trabalham? Será que eles têm emprego também? Será que eles saem de casa todo dia de manhã para poder trazer o pão para a casa deles? É claro que não. E aí Jesus diz assim, porventura não valeis vocês não valem muito mais do que as aves? E mais uma vez, Jesus ele não quer uma resposta para essa pergunta. Ele está fazendo uma pergunta retórica. É claro que nós valemos muito mais do que as aves. Mas olha para as aves. Veja o desespero das aves. Veja como que as aves elas saem todos os dias de manhã assim, de cabelo em pé, desesperadas, porque elas precisam juntar a comida delas. Olha como que essas pombas benditas, elas juntam comida num celeiro todos os dias, para a semana toda. Elas não fazem isso. Elas não trabalham para poder juntar e ter a comida lá todos os dias. Elas não perdem noites de sono para poder no outro dia ter que, preocupado, o que eu faço para poder conseguir. Elas não fazem nada disso. Então Jesus ele está nos mostrando, através de um exemplo visível, através de um exemplo lógico, claro, que os nossos olhos podem ver, ele está nos mostrando que o nosso desespero, a nossa ansiedade, a nossa preocupação, ela é em vão. Por que eu vou me preocupar? Por que eu vou me desesperar se meu valor é muito maior do que o valor das aves dos céus? Por que eu vou me desesperar se o meu valor é muito mais do que a comida que eu como e a roupa que eu visto? Será que Deus não olha para nós? Será que Deus não está nos vendo e vendo quem nós somos? E olhando para a nossa vida, reconhecendo quem nós somos diante dEle? É claro que Ele tem feito isso. Mas por vezes a nossa ansiedade, ela faz com que isso tudo aqui seja ignorado. Às vezes a nossa ansiedade nos leva a achar que o que vale mais é o salário que cai na nossa conta e não a nossa própria vida. Às vezes a nossa ansiedade nos leva a achar que o que vale mais são as coisas aí fora, o mundo aí fora, do que a nossa própria vida. E o ensino de Jesus é diferente disso. O ensino de Jesus vem nos mostrar que, na verdade, o valor da nossa vida está exatamente em ter Deus como Pai. Porque olha só o que ele diz no versículo 26. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Jesus ele entrega na mão dos discípulos e fala, o Pai de vocês é quem sustenta essas aves. Por que Jesus fala isso? Volta alguns versículos anteriores, ali no versículo 7 do capítulo 6, e olha só o que Jesus diz. Versículo 7 do capítulo 6, Jesus diz assim, ao orar, não repitam palavras vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras vazias, as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem.
Então, você em silêncio, Deus ele já sabe exatamente o que você precisa. Você em silêncio. E aí Jesus vai ensinar a orar. Portanto, orem da seguinte forma. Como que Jesus ensina a orar o comecinho? Portanto, orem da seguinte forma. Pai nosso. Pai nosso. Essa é a oração de Jesus. Essa é a oração modelo de Jesus. Jesus ele está ensinando, antes desse trecho que nós estamos meditando nessa noite, Jesus já está ensinando que Deus é nosso Pai. E ele continua dizendo, Pai nosso que estás nos céus, vamos lá, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, dá-nos hoje o pão para este dia. Jesus está falando da mesma coisa, Jesus está trazendo ensinos agora sobre a nossa preocupação, a nossa ansiedade, que é vã, que é inútil, mostrando que Deus é o Pai que sustenta todas as coisas, e mais, que sustenta a nossa vida, todos os dias, todos os momentos, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir, Pai nosso que estás nos céus, dá-nos hoje o pão para este dia. Jesus está fazendo com que a nossa perspectiva sobre Deus seja ajustada. Talvez eu colocaria dessa forma, Jesus está nos ensinando a enxergar Deus como Ele realmente é para nós. Pai. Deus é nosso Pai. Essa é a perspectiva de Jesus. Jesus vê assim. Jesus olha para Deus e chama Deus de Pai. Pai, Pai. O que é um pai? Para nós pode ser um exemplo completamente distorcido. Por causa do pecado, a figura do pai, ela está corrompida, ela está deturpada. Mas por causa de Deus isso está perfeito. Deus é um pai que cuida, um pai que alimenta, um pai que está presente, um pai que ouve, um pai que dá atenção, um pai que dá sustento, provisão, um pai que está presente. Deus é esse pai. Deus é o exemplo perfeito de pai, o pai que não erra. Por isso que Jesus ele insiste em dizer, e ele coloca como se, fazendo parecer que ele não está falando dele, ele não está se incluindo nessa conta, mas ele coloca no versículo 26, olha, contudo o vosso Pai Celeste, o Pai de vocês, é que sustenta essas aves, o Pai de vocês é que mantém esse tanto de passarinho que tem por aí, é o Pai de vocês que faz isso. Quem que dá comida para os passarinhos? Se você tem um passarinho na sua casa, você dá comida para ele, você dá água para ele, você cuida dele. Agora, e os pássaros que estão aí fora? Quem que dá comida para eles? Quem que dá bebida, água para eles? É o próprio Deus. O próprio Deus faz isso com animais, com criaturas, com aves. Será que Ele não vai fazer a mesma coisa por você, que é filho dEle? Será que Ele não vai sustentar a sua vida, sendo você agora filho dele? Versículo 27, ele faz outra pergunta, e é mais uma pergunta retórica, uma pergunta que não tem uma resposta contrária. Ele pergunta, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou como diz a NVT, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Quem aqui consegue? Tenta. As pessoas estão tentando, a ciência tem tentado até hoje acrescentar, dar mais anos de vida para as pessoas, fazer aquele negócio, vou congelar uma pessoa, daqui 100 anos eu vou despertar essa pessoa de novo. Não adianta, ninguém consegue acrescentar 1 hora ao curso da própria vida. Eu não consigo, você não consegue, ninguém consegue. Mas o que Jesus quer ensinar com isso? Jesus daqui pouco a pouco, ele vai tirando toda e qualquer arma que nós temos. Ele vai nos desarmando totalmente. Jesus ele vai tirando de nós qualquer dependência própria, qualquer coisa que faça parecer que está nas nossas mãos. Jesus ele está tirando tudo, uma a uma. Primeiro de tudo, o seu corpo vale mais do que a vestimenta? Claro que não, o seu corpo vale mais. O seu alimento vale mais do que a sua vida? É claro que não, a sua vida vale mais. Versículo 26, olha para as aves, será que você não tem mais valor do que as aves dos céus? É claro que você tem. Ou seja, diante de Deus, o nosso lugar é um lugar diferente. E aí a pergunta que fica é, então por qual motivo a ansiedade ainda toma conta dos nossos corações? Será que não é porque a gente não enxerga Deus como Ele é?
Se você for aí fora, eles vão dizer para você assim que, na verdade, você precisa olhar para dentro de você e procurar uma resposta. Se você for aí fora, eles vão te dizer que a resposta está dentro do seu coração e que você tem que seguir o seu coração. Jesus está mostrando para nós que Deus, sendo Pai, é aquele que nos sustenta. Deus, sendo Pai, é a resposta para isso. Nós talvez não dependemos de Deus tanto quanto nós deveríamos depender. Às vezes a gente quer dar uma ajuda para Deus. Às vezes a gente quer trabalhar em conjunto com Deus. Senhor, o Senhor faz a sua parte, mas eu estou aqui fazendo a minha também, e nós vamos trabalhar juntos. Não, Deus não precisa da nossa ajuda. Quando a gente dorme, Deus continua reinando e governando sobre tudo que existe. Quando a gente está doente, Deus continua reinando e governando sobre tudo que existe. Então não adianta querer criar uma preocupação, criar um anseio além da conta, achando que isso vai mudar alguma coisa. Não vai. Versículo 28, Jesus, mais uma vez, ele pergunta. E é uma pergunta que, essa sim deveria ter uma resposta. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Por que você anda ansioso? Qual que é o motivo? Por quê? Olha só, Jesus acabou de mostrar, de ensinar, que a nossa vida é valiosa. Ele acabou de ensinar que Deus sustenta os animais. Então por que nós andamos ansiosos ainda? Por que a gente corre tanto? Por que parece que 24 horas ainda é pouco? Por que parece? Eu não sei se só eu tenho essa sensação. Parece que 24 horas, você pisca, já passou, já acabou e vai começar de novo. E aí acabou mais um dia, já vai começar outro. E a gente fica nesse desespero. A pergunta de Jesus é: por que essa preocupação? E aí ele especifica: quanto ao que você tem que vestir. Considerem como crescem os lírios do campo. Aí agora ele vai para outro objeto da criação. Ele vai para outra criatura aqui, que são os lírios. Eles não trabalham nem fiam. Eles não têm que trabalhar das 8 às 18. Eles não têm que trabalhar de segunda a segunda, de segunda a sexta, de segunda a sábado. Eles não têm que trabalhar. E aí Jesus diz assim: eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Nem Salomão, que era riquíssimo, nem Salomão, que era sábio, ele se vestiu tão bem quanto os lírios do campo. O que são os lírios do campo perto de Salomão? Quem são? Os lírios do campo, hoje eles existem, ele vai dizer no versículo 30, que hoje eles existem, amanhã eles são lançados fora, morreu, acabou. Agora, nem Salomão, com tudo que ele era, foi capaz de se vestir tão bem quanto os lírios do campo se vestem. Por quê? Porque Deus é quem confere aos lírios do campo o que eles são. Deus é quem faz isso. Diante disso, é o que eu disse, Jesus ele tem tirado de nós aqui, palavra por palavra, qualquer justificativa, qualquer argumento que possa existir. Diante disso, nós nos encontramos aqui diante de um Deus que cuida de todas as coisas, que cuida da criação, e às vezes nós pensamos que Ele não é capaz de cuidar de nós. Deus cuida de tudo, Ele cuida das aves, Ele cuida do campo, mas Ele não é capaz de cuidar de nós. Ele acalma a tempestade, mas Ele não é capaz de acalmar o nosso coração. Que Deus é esse? Quem é esse Deus que não é capaz de fazer com que o nosso coração descanse, de fazer com que nós possamos colocar as nossas cabeças no travesseiro todas as noites e dormir descansando de verdade? Sem essa ansiedade, essa preocupação de o que eu vou fazer, se eu não fizer isso não vai dar certo, se eu não for para aquele lugar não vai dar certo, eu preciso porque eu preciso, e sempre colocando na nossa própria mão. Versículo 30, Jesus diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vocês, homens de pequena fé? Agora ele está falando com a gente. Homens de pequena fé, mulheres de pequena fé, seres vivos que estão aqui de pequena fé, ele está falando com a gente. Ora, se Deus ele pega aquela erva, que ela existe, e dá um tempinho, ela é lançada fora,
quanto mais Ele não fará conosco. Se Deus faz isso com a criação, o que Ele vai fazer com cada um de nós, quando nós nos encontramos na posição de filhos? Paulo vai dizer que com Cristo, nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Pedro vai dizer, e eu gosto muito desse texto, abra por gentileza, 2 Pedro, capítulo 1, e pode ser na NVT, tá? Que eu gosto muito desse versículo na NVT. Olha o que diz. 2 Pedro 1:3. Esse texto aqui é fantástico, diz assim: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Olha bem para esse texto. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Tudo. Tudo que nós precisamos para poder enxergar Deus como Deus, nós já recebemos. Tudo que nós precisamos para uma vida devota a Deus, nós temos. Então, tudo que nós precisamos para poder enxergar Deus como sendo aquele que provê todas as coisas para as nossas vidas, nós já temos. Aí a pergunta que fica é: por qual motivo nós ainda continuamos a enxergar Deus como sendo aquele que é capaz de fazer tudo lá fora, mas com a gente Ele não é tão capaz de fazer assim? Ele é capaz de sustentar tudo que existe, toda a criação, todo o planeta que existe em todo o sistema da galáxia, mas Ele não é capaz de nos sustentar. Esse pensamento ele precisa ser extirpado da nossa mente. O Deus que nós cremos, o Deus que nós confessamos, é um Deus que sustenta tudo, inclusive as nossas próprias vidas, inclusive o nosso sustento diário, inclusive a água que nós bebemos, a comida que nós comemos, tudo isso vem dEle. Tudo isso vem através do sustento dEle. Versículo 31, Jesus, ele continua dizendo: portanto, não vos inquieteis, não fiquem preocupados. Em outras palavras aqui, não se desesperem, dizendo: o que eu vou comer? E agora? Está faltando comida na minha casa, o que eu vou comer? O que eu vou beber? Acabou a água, vou ficar sem água hoje, e agora? O que eu faço? Estou sem água. Ou, com o que eu vou me vestir? Eu não tenho mais roupas. Homem não, homem tem roupa, pode ser a mesma roupa todos os dias, está tudo bem. Mas que roupa eu vou vestir? E agora? O que eu vou comer? E ele diz no versículo 32, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E aqui um ponto, algumas versões vão trazer no lugar de gentios, pagãos, porque aqui no contexto de Jesus, os gentios eram aqueles que não eram povo de Deus. Israel é o povo de Deus. Os gentios são aqueles que não fazem parte do povo de Deus. Então sabe o que Jesus está dizendo aqui? Aqueles que ficam se preocupando com essas coisas, são aqueles que não são povo de Deus. São aqueles que não reconhecem Deus como Pai. Esses, eles se preocupam com essas coisas. Mas e nós? E nós que somos povo de Deus? Significa então que a gente nunca vai se preocupar? Não, pode acontecer da gente acabar em algum momento ali se pegar muito preocupado e ansioso com as coisas que vão acontecer, e isso tomar conta do nosso coração. Mas quando isso acontecer, você lembra das palavras de Jesus aqui, mostrando que Deus é um Pai, Deus é um Pai que provê, Deus é um Pai que sustenta, Deus é um Pai que está conosco em todos os momentos. Esse é o Deus que nós temos por Pai. Esse é o Deus que nós oramos dizendo: Pai nosso que estás nos céus. E aí ele continua. Porque, é isso mesmo, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Deus sabe que nós precisamos de comida.
Deus sabe que nós precisamos de bebida, Deus sabe que nós precisamos de roupa, Deus sabe de tudo isso. Nós não lemos aqui agora no capítulo 6, um pouquinho anterior ao texto que nós lemos, que antes mesmo de nós dizermos, Deus já sabe de tudo que nós precisamos? Deus sabe de tudo isso. Deus sabe. E aí no versículo 33, ele usa aqui talvez um dos versículos mais distorcidos dos últimos tempos. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E aí as pessoas escondem aquele todas ali e falam assim, e, aliás, esconde o estas, né? E todas as coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Você busca Deus em primeiro lugar, tudo que você pedir você vai ter, tudo. Você quer um carro, você quer uma Lamborghini, você quer um Porsche, você quer uma Ferrari? Pede, busca em primeiro lugar, que Deus vai dar para você. Isso é o que dizem. Mas olha dentro do contexto de Jesus. Ele acabou de dizer que Deus é aquele que sabe aquilo que nós precisamos para viver. Deus, ele sabe o que nós precisamos para ter sustento. Mas em contrapartida, ele coloca diante de nós a responsabilidade. Qual que é a nossa responsabilidade? Deus ele vai nos dar. Deus ele vai nos dar, mas qual que é a nossa responsabilidade? Qual que é o nosso papel? Busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E aí sim, todas essas coisas que eu acabei de dizer, elas vão ser acrescentadas. Então busca em primeiro lugar o reino de Deus. Entenda o reino de Deus como sendo o desejo de Deus de que você viva de acordo com a fé que você professa. Entenda o reino de Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça, como sendo aquilo que é colocado diante de você como a ordem para todo cristão. O que um cristão deve fazer? Qual o papel de um cristão? Qual que é a maneira, o modo que um cristão deve agir, reagir, pensar, fazer, falar? Tudo isso é uma forma de você buscar o reino de Deus. É uma forma de você buscar aquilo que Deus tem para a sua vida. E ele diz que essas coisas serão acrescentadas. Isso aqui, irmãos, esse versículo 33 é uma promessa. Uma das muitas promessas que existe no Evangelho. É uma promessa. Pode ter certeza que se você for uma pessoa que busca o reino de Deus de verdade, do jeito que está sendo dito aqui, essas coisas serão acrescentadas. É fato, é fato. Agora, se nós negociamos o reino de Deus, se nós tornamos as coisas de Deus como algo que pode ser colocado em segundo lugar de vez em quando, esse versículo ele não se encaixa. Se eu olho para o reino de Deus como sendo algo que essa semana eu me sinto bem, eu estou bem, então eu vou fazer, eu vou buscar. Mas chega uma outra semana que eu não estou muito legal, não estou muito bem. Aí eu deixo de lado. Aí eu não vou mais fazer. Essa promessa é uma promessa que é dada para quem é filho de Deus, de verdade. A ordem para os filhos de Deus é: busque em primeiro lugar o reino de Deus. E Jesus usa essa expressão, primeiro lugar, como sendo algo que deve ser buscado primariamente, como sendo a única coisa. Eu não gosto muito de olhar para as coisas de Deus colocando em pódio, primeiro, segundo, terceiro, quarto. A gente olha para as coisas de Deus da seguinte maneira: essa ordem aqui que foi dada, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, isso aqui precisa estar em um lugar na nossa vida que não tem primeiro, segundo e terceiro, é só isso. Isso é tudo, isso é tudo. Buscar o reino de Deus é tudo. Aí daqui para baixo, aí eu começo a enumerar as outras coisas que realmente são importantes. Aí eu enumero os meus afazeres, trabalho, eu enumero todas as coisas. Agora, quando se trata de Deus, Ele tem que estar num lugar que não deve ter competição. Não existe competição, não existe como colocar Deus em primeiro, aí em segundo eu coloco o meu trabalho, em terceiro eu coloco outra coisa. Facilmente, o segundo lugar pode tomar o lugar do primeiro. Facilmente, o segundo lugar pode tirar Deus do primeiro lugar. Então a gente coloca Deus fora de qualquer pódio. Deus está além de qualquer pódio. Ele está num lugar no nosso coração que é só dele. Ele está num trono sentado no nosso coração que é só dele, não é de mais ninguém. Aí dali para baixo eu começo a enumerar as outras coisas. Esse texto aqui também, esse versículo 33,
se ele terminasse aqui, ó, e buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, se ele terminasse aqui como uma ordenança, para nós já deveria ser suficiente. Existe uma promessa onde Deus ele nos concede algo como resposta à nossa busca, mas mesmo que não existisse, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, mesmo que isso aqui não existisse, o nosso desejo de buscar o Senhor precisaria existir com tamanha intensidade, independente dessa última parte. Independente dessa última parte, eu tenho que desejar buscar o reino de Deus, em primeiro lugar. Isso não é fácil, isso tudo, irmãos, é contrário a toda a nossa natureza, tudo que nós somos, tudo que é natural do homem, isso aqui vai contra, isso é totalmente o contrário, porque o nosso coração, sabe o que ele quer? O nosso coração quer ganhar o pão de cada dia na força do braço. O nosso coração, ele quer ganhar o pão de hoje, e o pão de amanhã também, e o pão de depois de amanhã, e quer juntar tudo e guardar, porque assim eu não me preocupo, já tem tudo aqui. O nosso coração é assim. O nosso coração quer buscar as coisas na força da própria vontade. Deus nos mostra que nesse momento, tudo que nós temos a fazer é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Tudo que nós temos a fazer aqui é uma atitude que demonstra passividade. Porque nós buscamos o reino de Deus, mas o nosso sustento não vai vir pelo fato de nós buscarmos. O nosso sustento não vai vir porque eu estou fazendo. O nosso sustento não vai vir porque eu me comprometi a fazer e eu fiz, e agora porque eu fiz eu vou receber. Não, nosso sustento vai vir porque Deus é um Deus provedor. Deus é um Deus que é Pai. Deus é um Deus que se preocupa. Deus é um Deus que vai nos dar aquilo que nós precisamos. Por isso que nós recebemos. Nós não recebemos porque há em nós alguma coisa, nós recebemos porque há em Deus bondade, misericórdia, graça, e por causa disso é que nós recebemos. É por causa de quem Deus é, não é por causa do que nós somos. Se dependesse de nós, na verdade, nós iríamos ficar com inveja das aves. Poxa, o Senhor dá tanto para as aves, o Senhor dá tanto para os lírios do campo, e eu estou andando com a mesma camiseta já faz 5 anos, e Deus está dando ali para os pássaros alimento todo dia. O nosso coração naturalmente desejaria isso. Por isso que nós olhamos para Deus de uma perspectiva diferente. Deus é nosso Pai. Deus é nosso Pai. Nós temos proximidade com Deus. Nós temos intimidade com Deus. Aí a pergunta fica, então por quê? A pergunta do versículo 28, por quê andamos ansiosos quanto às coisas da vida? Por que nós andamos ainda preocupados com as coisas de amanhã? Por quê? Às vezes nós nos preocupamos tanto com o que vai acontecer amanhã, aí chega amanhã, não acontece nada. Aí a gente sofreu à toa, por antecedência. A gente sofreu à toa porque nós não confiamos que Deus já está presente no amanhã. Deus já está lá. Sabe o amanhã que a gente se preocupa tanto? Deus já está lá, faz tempo que Deus está lá. Versículo 34, Jesus conclui esse trecho dizendo, pela terceira vez, tá? Pela terceira vez. Ele diz, no versículo 25, ele fala para não andar ansioso. No versículo 31, ele fala para não vos inquietar. E no versículo 34, ele repete, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Sabe por quê? Porque o amanhã vai trazer os seus próprios cuidados. Deus está no amanhã, nós não estamos. Nós estamos no hoje aqui, bem preso no hoje. A gente pode olhar para o relógio e não adianta a gente torcer para dar 9 horas. A gente tem que esperar o relógio chegar nas 9 horas. A gente não consegue antecipar a hora. Não está na nossa mão. E aí no final ele diz, basta ao dia o seu próprio mal. Sabe por que nós não conseguimos, não somos capazes de ver o futuro? E aí muita gente aí fora acredita nessas coisas, né, de que uma vidente ela consegue ver e não sei quem preveu a morte de não sei quem. Isso tudo para a gente isso não importa.
Nós não precisamos saber do futuro. Deus, Ele olha para nós e fala assim, presta atenção no dia de hoje, cuida do hoje, faça no hoje, confie no hoje. É hoje que você tem que confiar. É hoje que você precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não, mas amanhã não, deixa amanhã. Planeja, tá? Não é errado nós nos planejarmos. É errado nós ficarmos inquietos com aquilo que vai acontecer, ou às vezes nem vai acontecer também. Às vezes a gente fica tão preocupado com coisas que nem acontecem. Às vezes a gente mentaliza que vai acontecer 10, acontece meio. Às vezes a gente mentaliza que vai acontecer 5, acontece 10. Isso tudo não deve tomar conta do nosso coração. O que deve tomar conta do nosso coração é quem Deus é. Quem Deus é? Quem Deus é para você? Como você enxerga o ser de Deus? Como você enxerga a pessoa de Deus? Jesus estava ensinando como ele enxergava Deus. Jesus enxergava Deus como Pai. Nós conseguimos ver em todos os relatos em que Jesus ora, ele chamando Deus de Pai. Pai, Pai. Suas últimas palavras, Pai. Em todos os momentos, Jesus chama Deus de Pai. E nós precisamos enxergar Deus como Pai. O antídoto para as nossas inquietações e ansiedades é enxergar Deus como Pai. É reconhecer Deus como Pai. E como eu disse, não é um pai humano, não é um pai falível, não é um pai como nós enxergamos na sociedade em que nós vivemos. É um pai perfeito, é um pai zeloso, é um pai que cuida, é um pai que está perto, é um pai que está acessível, é um pai que coloca na nossa mesa todos os dias o que nós precisamos para poder sobreviver, para poder ser sustentado. É um pai que todos os dias tem nos dado aquilo que nós precisamos. Pode ser que nós não tenhamos recebido aquilo que nós queremos, mas eu tenho certeza que Deus ele tem nos dado aquilo que nós precisamos. Porque é isso que um pai como ele faz. Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Que nessa noite nós saímos daqui com esse pensamento, de que amanhã, quando chegar, se chegar, porque para alguns de nós pode ser que não chegue, ninguém pode acrescentar 1 hora à sua própria vida, mas que nós saímos daqui com o pensamento de que se o amanhã chegar, Deus já está lá. Se o amanhã chegar, Deus ele vai nos sustentar. Se o amanhã vier para nós, e ele já quando vier para nós, ele já será hoje, não será mais amanhã, Deus é quem vai prover o que nós precisamos comer, o que nós precisamos beber, o que nós precisamos vestir. Nós saímos daqui olhando para a criação de Deus e pensando que Deus ele olhou para as nossas vidas e Ele hoje enxerga em nós algo diferente do que Ele enxerga aí fora. Ele não enxerga as nossas vidas como Ele enxerga as aves, o campo. Ele enxerga de maneira completamente diferente. Nós somos filhos, nós somos amados, nós somos salvos pela graça dEle. Há muito mais em Deus que nós podemos olhar do que para as circunstâncias, do que para as coisas. Então, a questão é por que nós ainda estamos inquietos? Nós deveríamos dormir como um bebê, aquela expressão, dormir como um bebê. A gente deveria dormir como um bebê todos os dias, porque Deus ele está cuidando das nossas vidas. Deus ele está sustentando as nossas vidas. Ele não se esquece de nos sustentar. O pão de amanhã é Ele quem vai nos dar. Hoje, o pão que nós já temos é o que é suficiente. Então a gente come o pão de hoje, agradece a Deus e descansa. Esse é o chamado para nós hoje. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor primeiramente pela salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Sem ela nós jamais conseguiríamos enxergar o Senhor como Pai. Que o Senhor venha nessa noite, nessa semana, acalmar o nosso coração. Fazer com que o nosso coração esteja descansado, prostrado diante do Senhor, tranquilo, confiando que o Senhor há de nos sustentar, confiando que o Senhor há de nos dar tudo aquilo que nós precisamos, não tudo aquilo que nós queremos, por puro
egoísmo, por puro capricho, nem nada disso, mas que o nosso coração possa se satisfazer, se contentar com aquilo que o Senhor tem nos dado todos os dias. Te agradecemos pelo privilégio de ouvir a sua palavra, de pensar na sua palavra, e pedimos que nessa semana que se inicia, nós possamos viver um dia de cada vez, que nós possamos viver um dia de cada vez confiando no Senhor, que o Senhor nos ajude a vencer as lutas que são travadas dentro do nosso coração, que o Senhor nos livre de qualquer inquietação e ansiedade, que nós possamos obedecer ao Senhor, assim como aquelas águas, naquela tempestade, obedeceram ao Senhor, e que o nosso coração possa descansar na verdade de que o Senhor é um Deus provedor, um Deus que nos sustenta, um Deus que é o nosso Pai. Nós te louvamos por todas as coisas e nós oramos em nome de Jesus. Amém.